Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Eu preparei alguns slides, então vou pedir para o Juca já colocar ali à disposição. Eu sei que o nosso projetor não é ainda o de melhor qualidade, nós vamos trabalhar para isso, mas eu espero que dê para ver daqui a pouquinho as imagens. Sepultados e ressuscitados com Cristo, esse é o tema desta manhã. Eu e você já morremos, mas também ressuscitamos em Cristo. Romanos 6, de 3 a 11, essa é uma cruz celta, num cemitério que fica na região da Escócia. Diz assim o texto, Romanos 6, é um texto, queridos irmãos, eu já vou dizer, um pouco difícil de entender num primeiro momento. Ele é denso, mas nós vamos tentar juntos nessa manhã, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo em nós, compreender quão maravilhosa a mensagem de hoje, tá bom, Michael? Fique comigo, não é tão fácil, mas nós vamos juntos aprender aqui. Assim diz o texto, preste muita atenção. Minha versão é a NVI. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavras do Senhor. Nessa semana, eu fui com os meus 3 filhos tirar aqui na Polícia Civil do Estado do Paraná a certidão, a carteira de identidade nacional, chama SIM. Antigamente era RG, Registro Geral, agora é SIM, certidão não, carteira de identidade nacional. E esse documento veio para substituir o antigo RG, ele é com foto, tem que tirar a impressão digital de todos os dedos da mão direita e da mão esquerda. E ali a Catarina fez, ela não tinha feito ainda, acreditem ou não, o Estevão fez e o Matias. E o cidadão perguntou: o senhor gostaria de tirar a sua também, a sua carteira de identidade nacional atualizada? Eu falei, pois não, posso tirar. Ele falou, o senhor sabia que agora dá para unir, aqui um serviço social estou prestando aqui à comunidade, hein? Se você tirar a carteira de identidade, você pode unir todos os seus documentos. CNH, cartão do SUS, registro de alistamento para os homens, o reservista, CPF, tipo sanguíneo, título de eleitor, coloca tudo lá. E aí, assim eu fiz. Quando eu saí de lá, eu fiquei pensando, é impressionante o número de documentos que nós temos para comprovar quem nós somos. E hoje ainda mais precisam de senhas, biometrias, identidade visual. Como é difícil. E aí tem pessoas que colocam a mesma senha para todos os e-mails, documentos, para todas as coisas. Aí esquece a senha, e aí tem que recuperar a senha. O tema de hoje, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com identidade, não a sua carteira de identidade nacional, mas quem nós somos em Cristo Jesus. E a boa notícia é que a vida com Deus, ela não precisa de senhas humanas, mas ela precisa de uma obra de Cristo Jesus por nós. No céu, nós não teremos documentos e um monte de documentos para apresentarmos. No céu, a nossa identidade não dependerá de códigos. Deus vai reconhecer quem nós somos pela obra de Cristo na cruz. O nosso nome vai estar escrito no livro da vida. A nossa identidade, ela é acoplada a
Cristo Jesus, porque Cristo não morreu apenas por nós, mas também nós morremos com Ele. Eu escuto muito sobre a obra expiatória, ou alguns dizem substitutiva de Cristo na cruz. Sempre dizemos, Cristo morreu em meu lugar, né? É uma verdade, mas não é toda a verdade. E isso faz muita diferença, Michael. Porque é verdade que Cristo morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar, no lugar da Jesualda. Glórias a Deus por isso. Porque nós não resistiríamos à morte eterna, né? Ficaríamos lá no inferno para sempre. Porém, é parte da verdade. Cristo morreu em nosso lugar, mas daí nós morremos com Cristo. Pode passar. E aí, veja, eu tenho duas imagens aqui. Uma, não dá para ver muito bem, é Cristo. Cristo ali morto na cruz do Calvário. É uma obra da Idade Média. Cristo morto na cruz do Calvário. Mas aqui, uma outra obra, ela vai mostrar o batismo por aspersão, perceba. O batismo é uma obra também. Quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo. Então, não é apenas substituição, mas é união, e isso faz toda a diferença. Nós morremos no batismo com Cristo. Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Mas pastor, o que morreu ali, meu e seu? Preste muita atenção. Quando nós nascemos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Quando nós nascemos da barriga das nossas mães, todo mundo aqui nasceu da barriga de uma mãe, né? Nasceu vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Todos nós nascemos dentro do reino das trevas, e o príncipe das trevas é Satanás. Nós nascemos mortos espiritualmente, todos nós. Lá em Adão e Eva, nós éramos herdeiros do primeiro Adão, e é por isso que Paulo bate tanto na tecla, em Colossenses, em Gálatas, em Romanos, mas são muitos textos, que ele vai dizer, fomos sepultados com Cristo em sua morte. Por quê? Porque nessa união, esse nascimento nosso, João, no reino das trevas, ele morre, aquele João morre, porque aquele João, nascido da barriga da mãe, morto espiritualmente, debaixo do senhorio do império das trevas, ele não teria chance de sobreviver. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por você, mas daí uma vez, João, que você foi batizado, você morreu com Ele. Isso é um conceito teológico muito importante. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase interessante. Santo Agostinho, ele diz assim, na cruz, abre aspas, né? Na cruz, Cristo carregou não apenas o peso dos nossos pecados, mas também o velho homem que em nós reinava. Muitos cristãos insistem em se identificar como pecadores que buscam agradar a Deus. A palavra de Deus, porém, afirma que nós não somos identificados por nossos pecados ou como pecadores, mas por nossa nova natureza, nova criatura em Cristo Jesus. Nós pecamos, sim, mas não somos definidos mais pela velha natureza pecaminosa. A nossa identidade não é marcada por uma tentativa de dar certo na vida, mas pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não vivemos a partir de uma tentativa de sermos vitoriosos, mas a partir da vitória consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e vivemos com Cristo. Magali, faz toda a diferença, porque você não é um projeto de uma tentativa de dar certo na vida. Eu não sou uma tentativa de dar certo na vida. Os meus filhos não são uma tentativa de dar certo na vida. Nós não conseguiríamos. Quando nós fomos batizados em Cristo Jesus, se você ainda não foi, pense seriamente em entregar sua vida para Jesus, porque você não vai conseguir sozinho. Porque debaixo do império das trevas, nós não temos as competências para sobreviver à escuridão. Nós não temos em nós essa competência. O mal é maior do que nós da velha natureza, herdeiros de Adão.
Não dá, Antônio, não dá, não insista. Você pode até ser rico, você pode até estar com tudo de bom, mas isso é fantasia, porque isso é só, nós estamos vivendo só uma parte do que é a vida eterna. Então, quando Cristo, Ele morre, Isa, você, no batismo, morre com Ele. Aquela Isabela que nasceu da barriga da mãe, morreu com ela, aquela da velha natureza. E agora pode passar o slide. Jesus não morreu na cruz para melhorar a nossa velha natureza. Eu vou repetir. Jesus não morreu na cruz para melhorar a nossa velha natureza, mas para encerrar o seu domínio, cortando o mal pela raiz e para ser o Senhor da nossa vida. Paulo, ele declara que nós somos sepultados com Cristo Jesus. Isso significa que espiritualmente a nossa velha natureza não está mais ativa. Olha o que ele diz, palavras de Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Unidos, a nossa velha natureza foi crucificada com ele, morreu com ele, para que o corpo do pecado, tudo isso apóstolo Paulo, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Veja, o batismo, ele é a sepultura da velha natureza, porque essa velha natureza não existe mais. A morte com Cristo não é uma metáfora, é uma verdade espiritual. A minha identidade não é mais ligada a Adão e Eva, mas ao segundo Adão, que o apóstolo vai dizer, Paulo, que é Cristo Jesus. Então o primeiro nascimento que nós tivemos, ele é biológico, natural, descendentes do primeiro Adão. Nascemos mortos espiritualmente, nascemos no reino das trevas. Então, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição, ao entregar minha vida a Jesus, de um modo sobrenatural, espiritual, nós nascemos de novo e nos tornamos descendentes do segundo Adão. Tem algumas pessoas, e agora eu quero corrigir talvez alguma compreensão que o irmão ou a irmã possa ter. Tem algumas pessoas que, por uma leitura equivocada da Bíblia, elas acreditam que elas têm uma velha natureza atuando nelas ainda. Uma velha natureza e uma nova natureza ao mesmo tempo. E isso se dá por algumas traduções da Bíblia, lamentavelmente equivocadas, que traduzem o termo sarx, no grego, como velha natureza. Só que sarx, no grego, S-A-R-X, é a transliteração do grego. O que é transliteração? O idioma grego, não é o alfabeto grego não é nosso alfabeto. Transliteração é quando eu pego uma característica de um alfabeto outro e tento fazer semelhantemente em termos fonéticos no nosso alfabeto. Isso é transliteração. Sarx, na verdade, não é velha natureza. Sarx é carne. Aquele que lê na Bíblia, nós devemos lutar contra sarx, não é lutar contra a velha natureza, mas é lutar contra a carne. Porque quando eu leio como velha natureza, dá a impressão que a velha natureza ainda está reinando em mim, como se eu tivesse duas naturezas dentro de mim. A palavra sarx em grego é carne ou carnalidade. A nossa velha natureza foi sepultada com Cristo, como se nós tivéssemos somente uma nova natureza. Tudo se fez novo, em tudo semelhante à natureza de Cristo, o que nos torna agradáveis a Deus. Nós continuamos lutando sim, mas não contra a velha natureza, senão contra a carne, para que a carne não nos destrua. Mas o que é a carne, pastor? A carne, ela é esse conjunto de estratégias de sobrevivência que nós desenvolvemos como descendentes de Adão. É essa tentativa de dar sentido à existência por conta própria. É essa tentativa, Rui Gilblin, de eu tentar resolver a vida da minha maneira. Isso é a carne. A carne Marília, eu tentar dar um jeito na minha vida. Eu resolver independentemente de Deus. Eu vou dar um jeito. Isso é a carne. A carne, ela continua nos tentando, Nádia. A carne vai tentar falar assim, Nádia, esse problema aí, você dá conta, para que orar? Para que pedir ajuda? Vai lá, mulher, vai lá e faz do seu jeito. E aí,
a Nádia, que nasceu de novo, ela morreu com Cristo Jesus, na cruz do Calvário, segundo o apóstolo Paulo, nasce de novo, é uma nova criatura, tudo se fez novo na vida dela, tem uma nova identidade, um novo nome, tudo novo, ela está lá. Só que a memória da carne, que é essa estratégia de sobrevivência que está no DNA da Nádia por muitos anos, até ela entregou a vida para Jesus. A Nádia, ela é uma salva em Cristo Jesus, amém, irmã? Amém. A carne vai tentá-la. Ela talvez vai ser tentada por Satanás, pelo pecado que ela comete, pelo mundo, a tentar agir por conta própria. E quando a gente faz isso, a gente se dá mal. A gente se dá mal. Porque nós agora, com a nova natureza, podemos contar com o poder e com a autoridade de Jesus, Não tem que fazer mais da nossa maneira, mas deixar Cristo fazer, deixar a palavra reinar, deixar você não é mais movido pela sua própria vontade, Fábio. O problema aqui, não tem duas naturezas. Sabe aquele desenho antigo, que tinha na Disney, né? O diabinho e o anjinho. Às vezes a gente acha, Fábio, que é como se tivesse dois Fábios assim. Biblicamente não. O Fábio, quando foi batizado e entregou a vida para Jesus, aquele Fábio morreu. Por isso que eu pus uma identidade de um DNA. Porque é como se tudo de fato se fizesse novo, Fábio. O que continua te assombrando, me assombrando, te assombrando, Cláudia, o que é assombrar? É tentar pôr sombra nos seus pensamentos, sombra no seu coração, é tentar te confundir, é tentar te distrair, é tentar te convencer que você é quem você não é. Vinícius, você nasceu de novo, você é um filho amado do Pai, mas o inimigo das nossas almas, ele tenta nos assombrar. A sombra é contrária das trevas. Será mesmo, Vinícius? Se Jesus passou por isso, presbítero Tito, quanto mais nós. Será mesmo que Deus te ama? Olha o que está acontecendo com você. Essa semana eu acompanhei um casal e um homem, e ele falou assim: pastor, está sendo uma luta na minha vida. E aí ele olhou bem no meu olho assim e falou assim: Deus sabe o quanto eu orei, o quanto eu estou tentando resolver esse meu problema, mas parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não está preocupado. O que é isso? Esse parece, Tiago, é o assombrar, é aquela dúvida, Eva, será mesmo, Eva? Hein, Nara? Será mesmo que comer dessa árvore do bem e do mal vai te fazer todo esse mal? Na verdade, Naira, você vai ser parecida com Deus. Na verdade, você vai saber todas as coisas. E aí ela começa a deixar aquela dúvida corroer o coração dela. Quem nunca deixou uma dúvida corroer o coração? Isso é assombrar. Isso é deixar a carnalidade querendo destruir. Mas daí, Michael, isso vai nos destruindo. E aí, um filho de Deus está vivendo uma vida medíocre, uma vida terrível, por uma opressão maligna, ou do próprio pecado, ou do mundo. Por quê? Porque ele tem o DNA de Cristo, mas ele é assombrado pelo maligno. E o apóstolo Paulo vem e fala: querido, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e a nossa identidade, ela está em Cristo Jesus. Você que é crente, você não carrega duas naturezas dentro de você. Em nome de Jesus, se liberte se você tem esse pensamento, querido. Você não tem duas naturezas dentro de você. Você tem uma nova e perfeita natureza, porque Deus não veio para melhorar o velho homem, mas para crucificá-lo. Então descanse na obra consumada. João Calvino, nosso professor do passado, ele diz assim, abre aspas: o crente não apenas se beneficia da morte de Cristo, mas nela está incluso. E daí eu trouxe uma imagem, olha que bonita essa imagem, pode passar. Olha como lá na Europa, Ivani, o pessoal já na antiguidade entendia muito bem isso. Essa pia batismal é uma pia batismal na catedral de Hildesheim, na Alemanha. Não sei se é assim que se pronuncia. A gente vai ver melhor daqui a pouco as imagens nela, tá? É uma pia batismal. O que é a pia batismal? Por aspersão. É onde o pastor, o clérigo, ele vai pegar a água para batizar. Tudo bem, Paulo Lopes? A criança ou o adulto que está entregando a vida para Jesus e que quer ter uma vida nova, ok? Essa é a pia batismal. Nela vai ter uma história, a gente vai ver na próxima slide uma história, ainda não, tá, Juca? 3 histórias
no corpo dessa pia batismal. 3 imagens elucidativas, que vão falar como nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e vivemos com Cristo. Pode passar, por favor, Juca. A primeira imagem, não vai dar para ver muito bem, infelizmente, ela retrata o batismo de Jesus, que revela a experiência dos batizados compartilhados com Cristo. Então, se eu estou sendo batizado nessa pia batismal, onde eu tenho aqui Cristo sendo batizado, eu estou sendo batizado com Cristo, eu estou passando por esse processo com Cristo. Aí tem uma segunda imagem. Essa imagem, eu inverti as ordens, é a imagem da travessia do Mar Vermelho. A imagem da travessia do Mar Vermelho. Essa representação, ela mostra eles cruzando o Mar Vermelho, Êxodo 14, e conecta a imersão e a saída da pia batismal com o perigo e a libertação de Israel, declarando que todos os batizados são membros do povo escolhido de Deus. E aí tem a terceira e última imagem, naquela pia batismal, que é a passagem pelo Jordão. E eles estão carregando a Arca da Aliança, com aquilo que era sagrado para o povo. E isso vai representar ou simbolizar a caminhada do batizado que leva consigo a palavra e a Arca da Aliança. Olha que bonito, a pessoa que ali é batizada, ela sabe que o catecúmeno, ele morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Tem inúmeras obras de artes que retratam isso, afrescos de toda a região de Giotto, desde o século XIV, tratam desse mergulho do batistério, apresentando essa mudança de vida. Tem mais uma imagem, essa de uma ilha lá na Grécia. Olha que interessante, essa próxima imagem, ela é já daí de um batismo por imersão, não por aspersão, como os nossos irmãos da Assembleia de Deus e Batista fazem. O que parece esse lugar de imersão? Parece a cruz. Olha que interessante, a pessoa que vai ser por imersão, ela vai ser imersa aonde? Na cruz de Cristo. E quando ela levanta, o que acontece quando Cristo levanta? Ela levanta representando a ressurreição, porque se morremos com Cristo, certamente ressuscitaremos com Cristo. Pode acender a luz para ninguém dormir aqui. Vamos lá, fiquem comigo. Vai ter uma aplicação no final, é bastante Bíblia, é um texto, Guilherme, difícil do apóstolo Paulo, mas importante. Bom, Paulo continua. Ficou claro que a gente morreu com Cristo, tudo bem? Está claro? Morremos com Cristo. Mas nós ressuscitamos, olha o que ele diz. Fomos sepultados com Cristo na morte, para que como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E Paulo conclui, pois quem morreu está justificado do pecado. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, a palavra final sobre a minha e a sua vida não é o nosso pecado. Uma das formas que o diabo ele tenta nos destruir, o crente, é sendo o acusador. E ele tenta apontar o dedo para nós, dizendo que nós somos quem nós não somos. Dizendo que nós somos o que nós fazemos, os nossos comportamentos. Mas uma vez que eu nasci para Cristo, eu sou filho amado do Pai. Eu tenho que sim confessar os meus pecados e mudar minha vida. Mas eu não faço isso para ser um filho, mas porque eu sou um filho amado do Pai. Esta é a nossa verdadeira identidade, que o diabo tenta esconder de nós mesmos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Por causa dessa união, estamos unidos com a sua ascensão. Nós não vivemos para conquistar a nossa identidade, mas a partir da nossa identidade. E aí eu pergunto nessa manhã para cada um de nós, eu estou vivendo a partir da minha verdadeira identidade? Eu estou vivendo como um filho amado do Pai no meu trabalho, no meu relacionamento conjugal? Eu estou vivendo no temor do Senhor? Eu estou vivendo no poder do Senhor, na autoridade do Senhor? Débora, eu tenho passado por alguns desafios aqui na igreja, famílias enfrentando muitas lutas, sabe? E às vezes, quando eu olho para mim mesmo no espelho, eu falo, quem sou eu para ir lá ajudar? Eu não sei nem o que falar. Só que quando eu começo a pensar isso, eu tenho que ter cuidado,
para não começar a dar espaço, Gideon, para eu achar que eu sou quem eu não sou. Eu sou um filho amado do Pai, e a minha autoridade está nele. O próprio Cristo vai nos ensinar que não se preocupe com aquilo que tem que falar, porque na hora o Espírito vai revelar. Então, o que eu tenho feito agora? Tem Italo Calvino, é um poeta italiano, e ele conta uma história de um general que ele usava sempre a roupa dele de general, né? E aí um dia ele está lá no quarto dele, e ele vai tirar a roupa para pôr o pijama, e à medida que ele vai tirando a roupa, já contei isso aqui, ele vai ficando desaparecendo. Ele não se enxerga mais, Rui, porque ele acha que ele é aquilo, e ele tem a identidade baseada naquilo que ele faz. A sua identidade, meu irmão, minha irmã, é baseada em quem você é. E você é um filho amado do Pai, e você tem autoridade e poder, conforme Atos 1:8. Então, quando eu vou diante de um desafio, sim, eu sou o Paulo, de 39 anos, carequinha, frágil, filho da Esther, filho do Paulo, um moço que tem os seus estudos, tem as suas qualidades, mas tem muitos defeitos, sou inseguro, ai meu Deus, como que vai ser? Tem isso, o meu lado humano, e aí a minha carne vai tentando me lembrar disso, e aí eu vou tentando, o que eu vou fazer? Nessa hora, querido irmão, levante-se em nome de Cristo Jesus, olhe para o espelho e fale: eu sou um filho amado do Pai, eu tenho Cristo vivendo em mim, eu tenho Cristo, o sangue de Cristo está sobre a minha vida, e eu não estou indo porque eu quero, eu estou indo porque eu estou enviado por Cristo, e eu vou para lá com a autoridade de Cristo, e quando eu falo, a palavra que sai da minha boca, é uma palavra no poder do Espírito Santo de Deus, e isso serve para o meu casamento. Eu olho para minha esposa, para mim mesmo, e falo: não vou dar conta. Não é a minha história, tá? Cadê minha esposa? Eu amo minha esposa, a gente está super bem, mas eu vou só citar um exemplo. Eu olho e falo: meu Deus, eu não dou conta mais, não dá mais, a Mariana não me escuta, e aí eu começo. E aí, o que eu estou fazendo aqui, Tiago? Eu estou me rendendo à carnalidade, ao assombramento, porque eu vou me descolando do poder de Cristo. E no final eu estou desconfiando do próprio Deus, porque a aliança que eu fiz com a minha esposa foi a minha esposa e Deus, Sônia. Então nessa hora, nós temos que ser cuidadosos, vigiantes, orai sem cessar, atento, Magali, para não deixar, seja o mundo, seja o TikTok, seja seu pecado, porque o nosso pecado ele esmaga os nossos ossos. Veja o Salmo 51, quando eu confessei ao Senhor, meus ossos foram restaurados. A consciência pesada nos destrói, a consciência pesada nos tira do foco da identidade do Filho amado do Pai, por isso devemos buscar ser irrepreensíveis. Aí a Débora fala: pastor, mas eu não sou irrepreensível, se olharem bem para a minha vida vão ver meus pecados. Mas daí, minha irmã, o seu pecado foi encravado na cruz do Calvário. Deus tirou o escrito de dívida que era contra ti, Ele rasgou na cruz do Calvário. Então confesse e siga adiante, porque nós não somos determinados pelos nossos pecados, mas determinados pela obra consumada de Cristo na cruz. E quando eu me levanto, Isara, nessa postura de fé, sabe o que acontece? O Deus é glorificado no céu, porque Deus fala: eis aí um servo que entendeu a graça que foi derramada sobre ele. O que Satanás tenta fazer com Jó? Ah, Senhor, ele só te ama porque ele tem uma vida boa. E a vida de Jó e a luta de Jó glorificam o Altíssimo perante os principados e as potestades que nós não enxergamos. Então quando eu me levanto e vou para o Chile para encontrar minha esposa e dou aquele abraço gostoso, eu falo: que bênção que eu sou uma só carne com essa mulher. Eu estou glorificando a Deus, Daniel, dizendo: eu sei quem eu sou, e meu Pai, eu quero dizer que eu sou grato por quem eu sou, pela obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu não caminho como alguém que está perdido, mas eu caminho como alguém que caminha a partir da identidade, da glória daquilo que Cristo fez por mim e por você. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente olha como esse general de Italo Calvino e olha a partir das características nossas, e eu sei que nós somos falhos e temos os nossos pecados, mas nós não somos isso em última instância, porque quando nascemos de novo, é só Deus que sabe quem nós podemos ser. É só Deus, dona Odete, que sabe até onde a gente pode chegar.
porque daí agora eu estou caminhando a partir da autoridade de Cristo Jesus. Mas eu quero ir para o final. O nascimento é sem dúvida a experiência mais importante das nossas vidas, porque sem o nascimento nada poderia acontecer. Eu lembro até hoje do nascimento dos meus 3 filhos. Eu tive no nascimento dos 3 filhos. É uma coisa de fato muito linda, mas eu diria que talvez mais lindo do que isso seja o novo nascimento de Cristo Jesus, não é mesmo? Não é mesmo? O batismo, a profissão de fé. Pode passar o slide, por favor. É isso que Nicodemos tinha dificuldade de entender. Mais um, por favor, Juca, desculpa, eu esqueci de passar. Essa imagem, apaga a luz só um pouquinho, Alisson. É a imagem de Nicodemos, esse senhor de idade, retratada nessa imagem, conversando com Cristo. Você já viu aquela imagem de Cristo assim, com o dedo? Algumas obras da Idade Média, já viu Jesus fazendo assim? Você sabe o que representa? Representa a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e as 2 naturezas de Cristo, totalmente Deus e totalmente homem. E é um sinal da bênção de Jesus sobre a vida daquele que a recebe, porque ele, na autoridade do Deus Trino, sendo Deus e homem, inaugurando como primogênito um novo e vivo caminho, ele tem poder para nos abençoar. Olha que coisa linda, não é mesmo? E aqui ele está abençoando a figura de Nicodemos. Pode acender a luz agora, obrigado, Alisson. E ele tem dificuldade de entender o novo nascimento. Em 1967, o reverendo Dr. Martin Luther King Jr., ele proferiu um sermão intitulado "Para onde vamos a partir daqui?". E para isso ele usou a conversa de Jesus com Nicodemos. E ele não se concentrou em mudar Nicodemos, Jesus, mas Jesus se concentrou em conduzi-lo ao novo nascimento. Porque não se trata de mudar isso ou aquilo, trata-se de mudar toda a estrutura. E daí Martin Luther King faz uma crítica à América. Ele fala, não é mudar isso ou aquilo no racismo impregnado que estava, mas é mudar toda a estrutura, porque nós temos uma nova identidade. Vamos para o último slide, Juca, caminhando para o final. Viver com Cristo é participar da sua morte, da sua vida, todos os dias. E Efésios 2,6, Paulo vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você, querido irmão, Paulo Lopes, quando você está lá cortando o seu cabelo, o cabelo das pessoas, para quem tem cabelo, você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você tem a presença de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus. Não caminhamos rumo à vitória, caminhamos com a vitória. Os primeiros registros dos batismos registrados na Bíblia, ele celebrava o batismo, sabe quando? No sábado de aleluia, entre a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa. A graça, ela não reforma cadáveres, ela ressuscita pessoas mortas. Não há nada tão doce quanto descansar em Cristo, sabendo que Ele vive em nós. Eu quero convidar o Paulinho Araújo para vir, se puder fazer uma música. Eu quero ministrar você agora, vou convidar você a fechar seus olhos, e eu quero te conduzir numa conversa com Jesus, se você puder, tá bom? Então o Paulo vai fazer um fundo musical, e nós vamos ter agora uma conversa com o autor de Romanos 6. O autor foi Paulo, mas com Cristo Jesus, que segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, vamos falar com Deus. O apelo hoje é um apelo bem simples. Creia e viva esta realidade. Eu vou falar de novo. O apelo hoje é um apelo simples e direto. Primeiro, creia. Parece simples, eu sei. Mas às vezes é difícil de crer que no meu casamento tem um jeito, que meu filho vai ter um jeito. Às vezes é difícil crer, né? Mas Deus está aqui nessa manhã, amém? Ele está aqui, com aquela mão, né? Lembra da Trindade e as 2 naturezas de Cristo, assim como Ele esteve com Nicodemos. E eu quero te convidar a crer que quando você foi batizado, eu fui batizado bebê. Nós recebemos a nova natureza em Cristo Jesus. Nós não estamos mais reféns do príncipe das trevas.
mas nós vivemos debaixo do príncipe da luz. E viva essa realidade. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de nascer de novo. Se você já nasceu de novo, então viva como quem é ressuscitado. Eu vou te convidar agora por 1 minuto, fazer sua oração a Deus. Agora você vai responder a Deus o que foi pregado agora, tá bom? Faça sua oração, fale com Deus. Fale: Deus, obrigado porque eu nasci de novo. Tem algumas áreas na minha vida que eu quero entregar para o Senhor, que eu sinto que o diabo quer assombrar, né? Ou que eu estou com um pecado aí, Senhor, que está esmagando meus ossos. 1 minutinho eu vou dar para você orar. Eu vou orar aqui também, tá bom? Deixa eu pensar também o que eu vou falar para o Pai. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente eu pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não me deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos ficar de pé? Eu vou orar por você, nós vamos ter a oração final e depois impetrar a bênção. O meu desejo de todo o coração é que nós possamos, como igreja, viver essa vida nova, ensinar as pessoas que nós nascemos de novo. Se há algo que está te prendendo, coloque diante do Senhor e Ele te libertará, e que nós possamos caminhar em novidade de vida, amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por tua palavra na carta de Paulo aos Romanos. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos através das suas sagradas escrituras que o Senhor não só morreu em nosso lugar, mas que nós morremos com Cristo. Obrigado, ó Pai, porque nós não estamos mais escravos do mal e de Satanás, mas agora nós estamos livres no Senhor. Se há entre nós, ó Pai, pessoas que não têm vivido nesta liberdade de vida, se há entre nós, ó Pai, pessoas que ainda estão cativas nos seus pensamentos, se há entre nós, ó Pai, pessoas que têm sombras sobre o seu pensamento ou sombras sobre o seu coração, se há entre nós, ó Pai, pessoas que Satanás tem enganado há anos, de que elas não são filhas amadas, filhos amados, de que elas não são quem elas são em Cristo Jesus. Se há entre nós, ó Pai, pessoas que estão vivendo de forma oprimida, presa pelos seus pecados, pessoas que não estão vivendo na autoridade e no poder de Cristo Jesus, se há entre nós, ó Pai, pessoas que estão confusas nas suas fés, se há entre nós, Pai, pessoas que ainda não conseguiram dar o passo que precisam dar,
Se há entre nós, ó Pai, pessoas aqui no templo ou lá nas casas, que ainda sentem que tem escrito de dívidas contra elas, neste momento, pelo poder e pela autoridade de Cristo Jesus, nós oramos, que sejam quebradas todas as barreiras, todas as cadeias, todas as mentiras, todas as dúvidas, todas as inseguranças, todas as baixas estimas que levam essas pessoas, ó Pai, a uma vida ínfima, pequena e sofredora. Ó Pai, que essas pessoas recebam em nome de Jesus nesta manhã da Tua libertação, e saibam que elas receberam pela obra consumada de Cristo o direito de serem filhas e filhos amados do Pai. Que elas possam se despir de todas as vestes sujas e possam receber, como Salmo 51, esse coração puro, ó Pai. E que essas pessoas possam viver em novidade de vida. Novidade de vida no seu casamento, novidade de vida na sua paternidade, na sua maternidade, na sua filiação, novidade de vida no seu trabalho, novidade de vida nos seus hábitos, novidade de vida na sua devoção e busca pelo Senhor. Que essas pessoas, em nome de Jesus, se levantem como nós nos levantamos depois do batismo, mas se levantem no poder do Espírito Santo. Ó Pai, para aqueles que já são de casa, aqueles que já são do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa conduzi-los em novidade de vida nesta semana e neste mês de setembro que está começando. Ó Pai, nós temos visto a Tua obra nesta igreja, visto os juniores ministrando louvor, visto jovens pregando, ó Pai, no Largo da Ordem, visto pessoas dobrando os joelhos em reuniões às 6 horas da manhã, visto pessoas estendendo as mãos da torre desta igreja sobre essa cidade para abençoar nas sextas-feiras de noite, visto células se reunindo, ó Pai, buscando ao Senhor e orando para que novas pessoas cheguem e se acheguem, vistos crianças tomando este altar para cultuar ao Senhor, e por isso nós somos gratos, porque o Senhor tem olhado para nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor continue derramando da Tua bênção sobre nós, que o Senhor continue levantando o nosso rosto, que o Senhor nos dê a armadura da fé de Efésios, ó Pai, que nós possamos caminhar com o escudo da fé, onde os dardos do maligno não nos atacam, Pai. Que nós possamos ter o calçado do Evangelho da paz, ó Pai, proclamando as boas novas do Evangelho. Que nós tenhamos a capacete da salvação e nunca duvidemos de quem nós somos no Senhor. Que nós tenhamos a couraça da justiça, ó Pai. Que nós sejamos justos nas nossas ações. Que nós tenhamos o cinturão da verdade. E a partir da verdade, que a obra salvífica do Senhor aconteça. E meu último pedido, ó Pai, como pastor que estou à frente desta igreja, eu peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma igreja de testemunho. Ó Pai, que nós tenhamos testemunho. Que nós tenhamos testemunho nas nossas casas, testemunho nas nossas células, testemunhos nos ministérios, testemunhos no nosso trabalho, Pai, porque o testemunho, que é a obra do Senhor na nossa vida, fortalece a nossa fé. Ó Pai, que nós vejamos aqui conversões, batismos, que nós vejamos no nosso meio, ó Pai, pessoas com as vidas totalmente transformadas, porque isso, ó Pai, nos enche de louvor ao Senhor, porque nós vemos quão real é o Senhor nas nossas vidas. Abençoe o Teu povo que está aqui, abençoe as nossas famílias, dê-nos um final de ano fortalecido, Pai. O cansaço começa a vir, Pai, do ano, o cansaço começa a vir, as responsabilidades, mas o Senhor pode num sopro nos restaurar e renovar a nossa força, e é isso que nós pedimos. Queremos ser enviados e só vamos sair daqui com a Tua bênção, Pai. Só vamos sair daqui com a Tua bênção, como disse Jacó, Pai. Nós queremos a Tua bênção, nós queremos a Tua bênção, Pai, porque nós não somos nada sem Ti. Dá-nos da Tua bênção, nós pedimos em nome de Jesus. Pelo poder da obra consumada de Cristo, nós recebemos a bênção de estarmos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Amém. E que a bênção do Senhor Deus Pai, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor Deus Filho, que a bênção do Espírito Santo de Deus, que a presença plena e relacional da Trindade esteja sobre você nesta semana. Que Deus te guie, que Deus te mostre aonde você deve olhar, o que você deve ouvir.
Que Deus te fortaleça. Que Deus abençoe a tua casa. Converta aqueles que devem ser convertidos. Que Deus levante o teu rosto e te abençoe, hoje e por todo sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Tenha uma semana firme na presença do Senhor.